Amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos estudando mais uma lição deste trimestre. Ao irmão Edgar, pela confiança de estarmos comentando mais uma leitura diária da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição desse trimestre que tem por tema geral o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A lição em apreço que estamos estudando essa semana é a lição de número 4, que tem por tema a atualidade dos dons espirituais. E a leitura diária é a da segunda-feira, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Alguns dons espirituais são apresentados em Romanos. Que diz a palavra do Senhor? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Pois bem, queridos irmãos, na lição desta semana estaremos estudando sobre os dons espirituais e precisamos entender, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, sua primeira carta, capítulo 12, versículo 1, que acerca dos dons espirituais não devemos ser ignorantes. Infelizmente, muitos crentes acabam deixando de lado, acabam negligenciando os dons espirituais, quando na verdade entendemos que a igreja ela precisa mais e mais conhecer, buscar, receber e exercitar a provisão divina imensurável que existe nos dons espirituais, para que haja o seu avanço, a sua edificação, a consolidação e vitória contra as hostes infernais e ao mesmo tempo glorificar ao nome de Jesus. Portanto, queridos irmãos, precisamos entender que o dom espiritual, de acordo com a teologia sistemática pentecostal, nada mais é do que uma dotação ou concessão especial e sobrenatural do Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Então, precisamos entender que os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo de maneira especial e de maneira sobrenatural para que venha a ser executado os propósitos de Deus na igreja e através da igreja. Mas antes precisamos entender, queridos irmãos, que um crente que recebe do Senhor os dons espirituais não significa que esse crente tenha alcançado um estado de perfeição e que esse crente é merecedor das bênçãos de Deus. Precisamos entender que as manifestações e operações do Espírito Santo por meio de um crente jamais devem ser movidos de orgulho. E também precisamos entender que da mesma maneira que nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas obras, assim também os dons do Espírito Santo são concedidos à igreja pela graça de Deus. E no texto que lemos em Romanos capítulo 12, no versículo 6, Paulo deixa muito claro que é segundo a graça de Deus. Portanto, queridos irmãos, que venhamos a nos debruçar nesta lição a respeito dos dons espirituais, que venhamos a abrir a caixa, o presente que recebemos de Deus e não fiquemos conformados com o que temos, mas que venhamos a buscar cada vez mais
sermos cheios do Espírito Santo e recebermos as bênçãos espirituais da sua parte. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o versículo 1, devemos buscar os dons espirituais com zelo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.